Fala pessoal, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é para a gente aprender a mexer com cotas aqui no AutoCAD, beleza? Eu já deixei pronto aqui, né, dois desenhos. Eu fiz um cubo e fiz um paralelepípedo, né? Como vocês podem ver, eles são vazados, né? E já criei também uma cota, não, desculpa, uma camada aqui, né? Uma camada chamada cota, para a gente poder usar, tá joia? Então o que acontece? Eu queria, né, pegar esses desenhos aqui que eu já deixei pronto e cotar eles, tá? Então eu venho aqui na ferramenta cota linear, tá bom? E seleciono um ponto, seleciono outro ponto. E aí, como vocês podem ver aqui, ó, olha como é que a minha cota tá. Tá muito pequena, né? Tá desconfigurada, né? Não tá atendendo aqui aos propósitos que é para eu poder ver as distâncias desse objeto aqui, né? Sem precisar dar o zoom, certo? Eu vou deixar aquela cota ali. Ok, vou deixar ela aqui para a gente poder ir configurando e vendo como é que essa cota aqui vai se comportar. Joia? Muito bem. Então, para a gente configurar essa cota, né, deixar ela melhor, a gente tem aqui ó, no AutoCAD uma pequena janela onde a gente mexe com textos, né, cotas, né, aqui linear, alinhada, angular, enfim, tem várias. E a gente mexe com indicações também e tabelas. Então, para a gente configurar essas cotas, a gente vem aqui ó, em Annotation. Tá? E a gente vai ter aqui várias linhas. Né? Cada linha aqui, por exemplo, mostra que para o texto eu estou usando a configuração standard. Né? Se eu clicar aqui, tem duas configurações salvas. Eu posso criar uma terceira personalizada, né? Para o que eu gosto de fazer e deixar salvo aqui. Da mesma forma, cota. Aqui eu tenho três modelos, né, de cota já salvos. Indicações e tabelas também eu tenho aqui. Beleza? A gente vai clicar nesse botão aqui, ó, né, Dimension Style. E a gente vai... Nós vamos abrir aqui, né? E ele vai abrir esse gerente aqui, gerente de estilos, né, de cota. Gerenciador, né, no caso. O que eu vou fazer? Eu posso, né, simplesmente editar uma dessas que já estão salvas aqui, né? Por exemplo, eu pego essa e aí eu vou aqui em Modify, que é modificar, né? Ou eu posso criar uma do zero. Eu vou criar uma do zero aqui só para a gente poder ter uma noção, né? Então eu vou chamar essa cota, para os meus desenhos aqui, ela vai chamar de cota padrão, tá bom? Para quando eu estiver desenhando em centímetros, tá bom? Vou deixar aqui em centímetros. Vamos lá, continue. Beleza, ele já abriu aqui para nós uma janela para a gente configurar, tá bom? Eu vou clicar aqui, galera, na primeira aba que eu tenho aqui, que é linhas, tá? Nessa aba, o que eu vou ter? Eu tenho aqui a cor, certo? O tipo de linha, a espessura da linha, né? E como vocês podem ver, todos esses três aspectos, eles estão configurados pelo bloco, né? Eu vou mudar isso aqui para layer, tá? Eu gosto de colocar em layer, porque basta eu mudar ali na minha layer, tá? Eu mudar alguma configuração que tudo que eu fizer alterar na configuração da cota na layer vai ser alterado aqui também. Tá bom? Beleza. Estender além dos traços, não, beleza. Isso aqui a gente não vai mexer em nada, tá? Por enquanto. Aí agora vamos lá. Extensão das linhas, né? Essa extensão das linhas se refere às linhas verticais. No caso, essas linhas que contêm a cota, né? A cota está ali no meio, tem duas linhas que está até em branco aqui, como vocês podem ver aí, né? E a gente pode alterar essa cor, né? Colocando aqui também pela layer, né? Se a minha cor da layer for vermelho, ela também assume, essa cor. Bom, deixa eu só desativar a minha listinha aqui rapidão. Beleza. Então, continuando, eu tenho aqui estender além dos limites, né? Ou seja, isso aqui, galera, é o tanto que essas linhas laterais vão passar da minha linha de cota, né? Então, se a minha linha de cota ela chega aqui, tá falando que essa linha vai passar um tanto assim, né? Um tanto assim. Então, a gente configura isso aí. Eu vou colocar aqui uns 10 centímetros, né? Vai ficar um pouco
grotesco aqui no começo, tá vendo? É o tanto que ela sobressai ali. Mas a gente vai mexer nisso depois, tá bom? Offset from origin, né? Isso aqui se refere ao espaço que existe entre o número e a linha de base aqui, né? Então é o tanto que eu vou deslocar. Ah, não, desculpa. Ele está se referindo às linhas, né? Ainda, não é o texto, né? Então isso aqui é o tanto que as minhas linhas vão se deslocar a partir do objeto, tá bom? Então, por exemplo, quando eu começo a cotar uma coisa, eu clico em cima do objeto. E ali, a minha linha de cota ela nasce dali do objeto, né? Então eu posso espaçar a distância onde essa linha de cota vai começar a partir do objeto. Então, se eu mexer aqui, vai dar para vocês entenderem melhor. Por exemplo, eu posso colocar aqui 6. Vamos ver o que vai rolar. Olha lá, menor. Então, eu posso aumentar ou diminuir isso aí. Bom, eu vou colocar 5, tá? E conforme eu vejo necessidade, né, eu vou configurando ali. A gente pode suprimir, né, a extensão da linha 1, tá vendo? Ou eu posso suprimir a extensão da linha 2, né? Isso aqui também a gente pode ser interessante também. Tá? Eu não curto muito a setinha, né? Eu gosto mais aqui do traço oblíquo. Bom, então eu vou colocar traço oblíquo. Fica bonitinho. O tamanho desse traço, eu vou colocar aí uns 8, não, 7. Essas configurações iniciais a gente vai alterando depois, tá bom? Muito bem, aqui eu não preciso mexer em mais nada, tá bom? Texto. Beleza, a altura do texto. O estilo de texto aqui, galera, são aqueles estilos que nós tínhamos inicialmente, tá bom? Eu vou deixar aqui no standard mesmo, tá? Eu posso colocar, né, a cor do texto pela camada, né, no caso está na cota, né? Cor de preenchimento também pela camada, né? A gente não precisa, né, de cor de preenchimento porque é uma cor que vai preencher o fundo, né? Então se eu colocar aqui, por exemplo, um azul aqui só para vocês entenderem, né, que se trata, talvez um amarelo, então não fica muito bom. Eu deixo nenhuma mesmo. A altura do texto, né? É o tamanho do nosso texto agora. Eu posso colocar aqui 10 também, né? Ver se... Ah lá, beleza. Agora já ficou mais proporcional, né? Ok. O local do texto, né? Onde a gente pode escolher, né? Tipo assim, se ele for vertical, né? Ficar acima. Se ele for horizontal, ficar centralizado, né? E a direção, né? Aqui esquerda para direita. Bom, offset, né? No caso, agora sim se trata da separação entre o número e a linha da cota, né? Então, essa separação aqui. Então, a gente pode colocar aí uns 3 centímetros. Isso, beleza. Aqui é para enquadrar. A gente não precisa mexer em nada aqui. Tá? Unidades, né? Se você quiser que a sua cota tenha uma precisão maior, né? Então você pode aumentar aqui a quantidade de zeros, né? Como você pode ver aí. Gosto de 2, né? Acho que para centímetros, talvez um só, né? Um desenho em centímetros, eu acho que tá bacana. Uma casa decimal só, que aí parte para os milímetros, né? Beleza, acho que não precisa mexer em mais nada, tá? Tolerâncias, ok. Vamos dar um ok aqui. Pronto. A gente coloca aqui agora e vamos colocar ela como padrão, né? Vamos estabelecer ela no nosso desenho, clicando nesse desenho aqui, ó, Set Current. Deixa eu ver. Vou dar um close aqui agora. Vamos pegar aqui a nossa cota. Bom, dá para perceber que o texto ficou um pouquinho maior e que as configurações que eu coloquei aqui já estão valendo, né? Bom, o que eu posso
melhorar aqui, ó. Eu posso diminuir essa extensão da linha aqui. Eu acho que talvez aumentar o tamanho do traço e separá-la um pouco mais aqui do desenho, né? Essa distânciazinha. Então vamos mexer nisso aí agora. Modificar. Bom, o tamanho da seta, então eu vou colocar 15. Bom, vamos aumentar um pouquinho. O tamanho da seta 15. O texto tem que aumentar muito. Vamos botar 30. Beleza. O texto já foi para 30. E as linhas aqui, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Estender além das linhas. Eu achei que ficou demais, né? Então eu vou colocar aqui tipo uns 5. Talvez 3. 3 tá bom. Offset da origem. Vou colocar um pouco mais. 15. Ok. Vamos ver como é que ficou agora. Opa. Já modificou aqui, né? Ótimo. Deixa eu... Vocês viram que eu cotei de cima para baixo, né? Ó, se eu cotar de cima para baixo, fica de um jeito. Se eu cotar de baixo para cima... não, depende do lado que puxa, né? Vou fazer um teste aqui. De cima para baixo. Vamos ver aqui de baixo para cima. Certo. Depende do lado que puxa, então, né? A gente puxa para cá, né? Então, o número permanece sempre à esquerda da linha, né? Altura aqui de 700, né? Vou cotar essa parte interna aqui também, né? Parte aqui. Vou colocar a medida dela aqui. 600, tá? Deixa eu ver aqui o que mais que a gente pode cotar. Vamos cotar aqui, ó. Essa alturazinha aqui. Ó, 50. Tá? Bom, beleza. Como você pode ver, eu já estou cotando aqui, né? Aí, por exemplo, tem umas situações igual essa cota aqui que eu vou ter que fazer, ela está inclinada, né? Então, se eu fizer assim, ó, olha lá. Ele mostra a distância horizontal dela, né? Então, eu posso escolher por mostrar a distância horizontal ou a distância vertical, lá, 250. Tá vendo? Então, o que acontece? Como é que eu faço para cotar o tamanho real disso aqui? Então, a gente vem aqui em cota alinhada, né? Ou seja, alinhada com a reta ali, né? Então, vai ficar assim, ó, uma cota alinhada. Então, agora ela está alinhada. Então, quando você for cotar algo no desenho que esteja inclinado, né? Você opta pela cota alinhada. Olha lá, que interessante, ó. Agora para mim tá satisfatório, né? Se eu quiser estender aqui talvez um pouquinho essa linha que sai aqui, né? Talvez ficaria bacana também, né? Deixa eu fazer isso, ó. Modificar. Vou colocar aí um 6. 10? Não, 10 é muito, né? 7. 7 tá bom, ok. Close. Deixa eu ver se vai. Isso, acho que já tá bacana, tá vendo? Então, ficou bem bacana aqui a minha cota já alinhada, né? O bom da cota alinhada é que ela pode ser alinhada em qualquer posição mesmo. Ok? Deixa eu ver aqui uma configuração do Snap. Isso. Então aí, ó, meu desenho foi cotado, né? Como vocês podem ver. E bem fácil, né? Bom da a cota alinhada, né? Eu acho que se enquadra aqui melhor, né? Para poder
resolver aqui a situação de cotar esse cubo, por exemplo, né? Aqui já está todas as informações necessárias. Beleza. Por último, né? Vamos configurar aqui também os textos, né? Então tem aqui textinho, né? Eu posso criar, né? Texto padrão, beleza? Mesma coisa, né? Essa caixinha aqui do texto é mais simplificada, né? Porque não tem muita coisa para fazer. Então, dá uma olhada. Eu tenho aqui a fonte, né, que eu quiser. Eu posso colocar, por exemplo, Comic Sans, né? Regular, né? Se eu quiser com negrito, itálico, essas coisas, eu posso colocar. A altura, né? A altura do texto. Vou colocar 40. Tá. Efeitos, não vou colocar nenhum efeito. Ok? Clicar, fechar. Então, quando eu for, né, aqui, ó, meu já está aqui em texto padrão, né, já está selecionado. Quando eu for selecionar aqui a ferramenta texto, eu já vou ter aqui, ó, o meu texto na fonte que eu escolhi, né, e tudo mais. Não dá para ver. Se eu quiser aumentar, né, eu posso dar um duplo clique aqui. E aqui eu tenho umas ferramentas rápidas, né, onde inclusive eu tenho aqui no canto superior o tamanho do meu texto, né, eu posso colocar aqui tipo 60, né, dar um enter, já viu? E já altera aqui para mim, né? Posso selecionar novamente, colocar 80. Então, já fica bacana de ler, beleza? Se eu quiser configurar manualmente alguma cota, né? Alterar o valor dela aqui, por exemplo, aqui é 530. Eu posso fazer isso também, né? Modificar as leituras das cotas, tá bom? Isso é bem comum, na verdade, em projeto. Às vezes a gente precisa modificar uma cota, né? Principalmente quando você pega um desenho que está em escala e você está com, né, às vezes, preguiça para converter, então você vai e coloca os valores direto, né? Dá um pouco de trabalho, né? Mas é uma coisa que acontece às vezes, tá bom? Beleza. Então, eu acho que eu ensinei aqui o que eu queria, tá? Que é questão de textos e cotas, né? Qualquer dúvida, tá? Eu estou à disposição aí. E é isso. Tchauzinho, até o próximo vídeo.